Então, pessoal, eu tenho este transformador, ok? Tem vários fios nele, ok? E eu quero descobrir qual é a entrada da tomada, qual é o fio que entra para a tomada, para que eu tenha o transformador aí a trabalhar, ok? Então, pessoal, bem-vindos. Daqui é o Eduardo falando para vocês. E hoje nós vamos aprender a como identificar o enrolamento de um transformador e a tensão que entra em cada enrolamento, ok? Como nós sabemos, se nós aplicarmos uma tensão diferente, que não vai de acordo com o enrolamento do transformador, podemos ter aí problemas e risco de queima do enrolamento do transformador. Então, começando por definir o que é um transformador, o transformador podemos dizer que é um equipamento elétrico destinado a elevar ou abaixar uma determinada tensão, ok? Eu tenho aqui este transformador é monofásico, tá bom? E uma dica que eu adianto já para vocês, em transformadores, o cabo de maior grossura ou espessura é sempre baixa tensão. É sempre um cabo de entrada de baixa tensão. Por quê? Existe uma lei em eletricidade que diz o seguinte: quanto menor a tensão, maior é a corrente. Então, se a tensão é menor aqui, o cabo é mais grosso. É mais grosso porque a corrente vai ser maior. Então, se a corrente é maior, a tensão é menor, ok? Se a tensão é menor, o cabo é mais grosso porque vai circular mais corrente. Espero que entenderam. Acho que tem uma confusão aí, mas deu para perceber, ok? Resumindo aqui, quando temos muita corrente, a tendência do cabo é ser mais grossa e a tendência da tensão é sempre ser mais baixa, ok? Quando temos cabos finos, ok? Cabos finos, aí a tendência da tensão é de ser mais alta, ok? É de ser mais alta, pois a corrente aí é menor. Então, se a corrente é menor, a tensão é mais alta, os cabos são mais finos, ok? Agora, como descobrir o enrolamento, por exemplo, de 220 volts, de forma a não criar aqui a queima do enrolamento ou evitar problemas, ok? Para vocês identificarem o enrolamento, por exemplo, a tensão de entrada de 220, ok? Que é esta que entra na tomada da rede pública, vocês devem utilizar uma lâmpada como esta, ok? Isto é para transformadores monofásicos, tá bom? Para transformadores monofásicos. Esta lâmpada é uma lâmpada de 100 watts, ok? É uma lâmpada de 100 watts. E eu tenho aqui a tomada já. Vocês vejam, tem tensão. E então nós vamos fazer o teste com esta energia que vem desta tomada, ok? Esta corrente elétrica. Então, como é que vocês fazem isto? Vocês fazem. Vocês escolhem um cabo. Depois, ok? Este cabo vocês colocam já na tomada, ok? Como eu coloquei aí. O outro cabo vocês ligam em série com a lâmpada, tá bom? Vocês ligam em série com a lâmpada. O fio, o outro cabo passa na lâmpada e a saída da lâmpada é que vai para a tomada, ok? Vocês ligam na tomada de modo de que se este não for o enrolamento dos 220 volts, a lâmpada acende, ok? Haverá um curto e a lâmpada vai acender, ok? Vocês vejam quando eu coloquei aí, a lâmpada acendeu. Isto quer dizer que este cabo entra uma tensão, ou este enrolamento entra uma tensão inferior a 220 volts, ok? Este enrolamento entra uma tensão inferior a 220 volts, tá bom? Primeira dica. Então, já que não é este, nós vamos escolher um outro, ok? Vamos escolher um outro. Colocamos na tomada. Depois colocamos a lâmpada, ok? Vocês vejam, a lâmpada agora acendeu um pouquinho menos forte, ok? Está mais fraca. Se está mais fraca, esse cabo pode estar por aí na tensão de
110, 150 volts, ok? Mas ainda assim não é a tensão, não é um rolamento que entra a tensão de 220, ok? E eu já troquei aqui pelo branco, o preto pelo branco, ok? Agora o branco é que é o comum, que a lâmpada acendeu muito forte. Então agora vamos trocar este com o outro, ok? E eu já troquei aqui pelo branco, o preto pelo branco, ok? Agora o branco é que é o comum. Aquela hora disse o amarelo, mas o branco agora é o comum, ok? Porque é o que estamos sempre a testar com relação aos outros cabos, ok? Ou outros fios, se assim vocês preferirem. Então, se eu coloquei o branco, vou tentar com o preto. Não, o preto já tentamos, ok? O preto já tentamos porque era o comum. Então fica de lado. Vamos testar agora o branco e o amarelo, que é o que ninguém testou. Eu coloco um, o outro vem em série com a lâmpada para que se houver um curto-circuito a lâmpada acenda, ou seja, o enrolamento não fora. Ok, a lâmpada está fraca. Este pode estar aí nos 190 volts ou 180, ok? Pode estar aí, nesta tensão. Mas ainda não é a entrada de 220 volts. Já testamos com o preto, vamos testar agora com o azul. Coloco o azul, coloco a lâmpada e a lâmpada não acende. Vocês vejam aqui, não dá nenhum brilho, nem nada, ok? Não acende nem um pouquinho. Então quer dizer que estes dois são a entrada de 220 volts, ok? Porque aqui a reatância do transformador aumentou, ok? Temos uma reatância indutiva alta, então podemos ligar aí estes dois cabos direito na tomada sem problema, porque a lâmpada não acendeu, ok? Se nós curto-circuitarmos aqui a saída de baixa tensão, a lâmpada acende, ok? Vocês vejam? Então quer dizer que este é o cabo de entrada de 220 e foi encontrado, ok? Então quando vocês fazerem este teste, ok, devem certificar que aqui a saída do transformador não tem nenhuma carga, o enrolamento não está em curto e o mesmo nos outros enrolamentos nenhum pode estar em curto e sem nenhuma carga, ok? Então após vocês descobrirem, vocês podem retirar, ok? Retirar e pôr, ligar aí o cabo direito da tomada sem nenhuma preocupação, que estará tudo bem, ok? Eu vou conectar agora sem nenhuma preocupação, porque nós já descobrimos que estes são os cabos da entrada de 220, ok? Vocês vejam, nós conectamos, não houve, como é que eu posso dizer? Não houve curto-circuito, ligamos tudo bem, e se nós fazermos aqui o shunt, aqui na saída, vocês verão que haverá potência, ok? Vocês vejam? Então, esta foi a dica de hoje, pessoal, ok? Espero que vocês pegaram aí a dica e deu para pegar aí qualquer conhecimento. Então, para quem chegou até aqui, muito obrigado. Lembrando, gostou do vídeo, dá um like para que eu veja que vocês estão a assistir os meus vídeos, estão a gostar e estão a aprender qualquer coisa. Se eu trago vídeos aqui e vocês aprendem, fico feliz porque a intenção é esta, ok? Se inscrevam no canal para ficarem atentos, serem notificados quando haver um novo vídeo disponível. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, ok? Valeu!